Vamos à palavra do Senhor. O título do nosso sermão de hoje é um sermão temático, não será um sermão expositivo como o da semana passada. É presentes que? Presentes que? Ok. Presentes que curam. Quem é que gosta de receber presentes? Vou perguntar. A Ritinha já falou, eu! Olha aí, Ronaldo. Quem é que gosta de receber presentes? Ok. Vocês sabem que todo mundo tem uma linguagem de amor, né? Todo mundo tem uma linguagem de amor. Marido, às vezes você gosta de dar presente para a tua esposa e o mais importante para ela não é ganhar presente. Dela é fazer atividade. Ela gosta que você faça alguma coisa em casa para ela. Troque uma lâmpada, que você faça um negócio. Ela se sente, oh, meu Deus, ele me ama. Aí você vai lá, dá um carro zero para ela e fala, obrigado. Não é a linguagem de... claro, se der um carro zero, né, Varô? Aí, eu ouvi um recebo dali, ó. Mas todo mundo tem uma linguagem de amor. Tem outro que é o tempo de qualidade. Ela quer que você sente no sofá, é o presente dela. Você sentar no sofá, ela vai ligar naquele dorama. Dorama, Geraldo. Ela só quer que você segure na mão dela. E se você chorar, meu irmão, tu ganhou alegria por um mês. Porque você está vendo como isso é emocionante. É o tempo de qualidade. É a linguagem do amor. Todo mundo gosta de ganhar presentes. Todo mundo gosta de ganhar presentes. Na verdade, às vezes no aniversário. Eu lembro quando nós casamos. Sempre assim, né, Marcão? Em casamento, a gente ganha muita coisa, né? E às vezes você ganha coisas repetidas, né? 2 ferros de passar, né? Tinha esse negócio antigamente, né? Antigamente não, ainda tem hoje, só que hoje é lista, né? Manda um link, aí você vai lá, compra. Ou o pessoal prefere até fazer uma cota, né? Lá você dá a lua de mel, custa X, cada um dá um presentinho que é uma cota. E eu lembro que nós ganhamos coisas que depois de meses nós fomos abrir, porque eram até coisas repetidas e tudo mais, e outras coisas que ficavam guardadas, que quando nós casamos, nós não tínhamos ainda muitos armários, essas coisas. Na verdade, a gente tinha quase nada, só tinha cama, e o casal casou, tem que ter cama, aleluia. Aleluia. Tem o fogão, a geladeira e uma TV que não tinha REC. Agora tu vê, hein? Não tinha REC. E o REC eram os meus livros, né, amor? Os meus livros ali. Mas é o começo. O importante não é como começa, o importante é como termina. Sim ou não, hein? Ok. Aí eu, de novo, sim ou não? Olha só. Sim ou não, pessoal? Pois bem. Então, é muito bom ganhar presente, é legal ganhar presente, é bom, demonstra, né, o carinho, né, a atenção que a pessoa tem por você, né, alguém vai te visitar, vai lá, leva uma flor, sei lá, leva alguma coisa, né, leva um suco, dá na sua casa, leva alguma coisa, ou leva algum bem para você, é muito legal ganhar presente. E nós, irmãos, fomos os maiores presenteados da história, porque nós não merecíamos e não merecemos e jamais mereceremos o presente que nós recebemos de Deus. Jesus, vindo, deixando a sua glória, nascido de Maria, de modo virginal, sendo tentado em todas as coisas, e não pecando, não se rendendo a nenhuma tentação, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia, é o maior e melhor presente que qualquer ser humano poderia ter recebido. Vocês estão comigo nisso? Ok. Então nós já recebemos de Deus o maior presente que poderíamos receber. Portanto, agora nós deveremos só agradecê-lo pelo presente da salvação. Porque nós não merecíamos a graça, nós não merecíamos a misericórdia, nós não merecíamos a salvação. Eu não sei vocês, mas algumas pessoas se sentem muito boas, né? Inclusive querem, precisam disso para elevar a sua autoestima. Precisam olhar no espelho e falar, eu sou muito bom. Ainda mais se eles começam a assistir alguns coaches da internet, né? Bate no peito, imita gorila, sei lá, anda igual cavalo, rincha, faz tudo. Por quê? Para mostrar que ele é bom, para mostrar que eu sou fera, eu consigo, eu posso. Irmãos, nós não merecíamos nada e o Senhor nos deu tudo. Tudo. Tem um amigo meu, um pastor amigo meu de longa data, que ele brincava comigo quando a gente batia um papo há uns anos atrás, para poder traduzir esse negócio da gratidão. Ele falou assim, Bittencourt,
a gente já acorda devendo a Deus. Se ele pisar no tubo, a gente não respira mais. Ele brincava isso, dizendo, até o ar que a gente respira vem de Deus. É verdade. Irmãos, mas existem presentes que vêm na nossa vida sem nós percebermos, sem nós notarmos a grandeza daquele presente. A grandeza, a preciosidade daquele presente. São estes presentes que eu quero conversar com vocês, que vêm embalados numa embalagem que talvez não seja tão boa. Ou talvez aquele presente queira dizer outra coisa e você não entendeu. Quero conversar hoje sobre os presentes que Deus envia à nossa vida, para a nossa vida, que tem o poder de nos curar. Fala assim, Deus, fala comigo, Deus pode me curar de algumas feridas hoje. E eu creio nisso, irmãos, que Deus pode nos curar nesta manhã de algumas feridas. Por favor, abra a sua Bíblia comigo. Em Gênesis, vamos ao primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 43. 43, versículo 11. Está aqui na tela. Se você trouxe Bíblia, vou esperar você abrir a sua Bíblia, que vai ser um prazer. Ou se você não trouxe, você pode olhar aqui para a tela. Gênesis capítulo 43, versículo 11, vamos ler juntos. Então disse-lhes Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente. Quais presentes? Um pouco de bálsamo, você pode... Se você tem esse hábito, destacar na sua Bíblia, rachurar na sua Bíblia, ou anotar no seu caderninho. Um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. Só esse texto. Irmãos, a nossa pregação hoje, nosso sermão hoje, ele é temático, mas sem perdermos toda a estrutura textual, sem perdermos todo o contexto, para fazer sentido para vocês. Então, para fazer sentido, eu vou fazer um contexto bem breve. Preste atenção nisso daqui, ó. O texto que nós lemos está dentro de uma trama muito conhecida pela cinematografia, registrada por muitos produtores de Hollywood, que é a história de José sendo vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Todos lembram dessa história, correto? Ok. José foi vendido de um modo muito ultrajante. A Bíblia diz que Jacó sonhava em casar com uma mulher muito bonita, que da primeira vez que ele a viu, ele se apaixonou. Foi amor à primeira vista. O nome dela era Raquel. Jacó, cujo nome é usurpador, se apaixonou por uma jovem filha de um homem chamado Labão. Você que vai ter um filho, o nome Labão, acho que fica legal. Estou brincando. E Labão tinha duas filhas. Labão, vulgo Lambão, tinha duas filhas. A filha mais velha, que se chamava Lia ou Leia. A Bíblia diz que Leia tinha os olhos tenros. Ou seja, Leia era um pouquinho estrábica. Não era bonita. Ela não era bonita, de fato. Raquel, por ora, era muito bonita aos olhos. E Jacó, que não é bobo, né? Quando viu Raquel, se apaixonou. E chegou para o Labão, porque tinha um parentesco, né? Tinha um grau familiar. E ele foi ali para casar-se com uma das filhas de Labão. E ele disse, eu quero me casar com Raquel. Então, Labão, que é muito esperto, disse assim, não é assim que funciona aqui em casa. Você precisa trabalhar para mim, para ter o amor dessa jovem, para ter a mão dessa jovem. Pensem na beleza de Raquel. O cara propõe, o pai propõe. Cadê o Marcelão? Marcelão está por aí. Marcelão conta umas histórias no Forja aqui, né? Por causa da Manu.
O Labão falou assim, ó, para tu ter a mão da minha filha, tu tem que trabalhar 7 anos para mim. 7 anos. O cara trabalhou a sol a pino 7 anos. As ovelhas se multiplicaram, Labão ficou mais próspero, Labão ficou mais rico, porque Jacó trabalhava para ele. Tudo porque Jacó queria casar com a novinha. Nada bobo. Lambão, espertalhão. No dia do casamento, viu que Jacó estava empolgado, adrenalina a mil, vinho rolando solto. Jacó chapou o coco, já estava muito alto das ideias. Labão combinou com seus escravos, com as suas escravas. Quando Jacó estiver lá na hora da alegria, nas núpcias, a gente troca. A gente não bota Raquel, a gente coloca Lia. Aí Jacó já estava como? Gorosado, alegria. O casamento naquela época durava 1, 2 semanas de muita alegria, muito vinho. E Jacó foi para as núpcias. Deitou, consumiu o ato, aleluia. Quando acordou, casou com a novinha. Olhou para o lado, não era novinha, era feinha. Tomou um susto, saiu desesperado. Labão, o que você fez, Labão? Não é Raquel. Aí Labão diz para ele, a tradição da família é que a novinha não pode ir sem a mais velha ir primeiro. Mas, se você trabalhar para mim, por mais 7 anos, eu te darei Raquel. Jacó trabalhou 14 anos pelo amor da sua esposa. Se você está do lado do seu marido, é hora de você dar uma cotovelada, aquela bem gentil nele. Fala assim, ó, trabalha mais por mim, vai, filho. Jacó trabalhou 14 anos, eu vou correr aqui. Pois bem, essa mulher amada, essa mulher linda aos olhos, não podia gerar filhos, ela era estéril. Lembra do sermão de semana passada, em que nós falamos de Sansão? Né? O nome da mãe de Sansão nós não sabemos, mas do pai sabemos que é Manoá. E eles eram estéreos. E Deus, por um milagre, Deus interveio na história e a mãe de Sansão pôde gerar e gerou Sansão. Aqui, essa história se replica para mostrar uma intervenção do céu, anunciando, é tudo sombras no Antigo Testamento, séculos antes de Cristo vir, nascendo de Maria, que haveria em algum momento da história. Deus é didático. Então, séculos antes, Deus foi treinando a humanidade para dizer que em algum momento, né, a virgem conceberia e daria a luz a um menino, etc. Ok. Então aqui, presta atenção nisso. Raquel não podia gerar filhos. E do outro lado, a que não era tão bonita, gerou muitos filhos, que é a Leia, ou Lia, gerou muitos filhos. Inclusive Judá, da tribo de Judá, de onde vem Jesus, não vem de Raquel, vem de Lia. Então, às vezes, você está desprezando a mais feinha, mas talvez a bênção seja ela. Ih, olha Deus falando aqui, hein? Ok. Vamos lá. Não sei se você pegou aí a revelação, mas deixa quieto. Vejam. Passados anos, Deus foi misericordioso com Raquel. E deu a ela um filho. E o nome dele era José. José. José nasceu, então, de modo miraculoso, porque Raquel era estéril. Então, era o filho amado de Jacó. Era o filho de Jacó com a sua mulher amada, que ele trabalhou 14 anos. E ele, então, tem um filho. E Jacó amava demais José. Chegou ao ponto de Jacó, para exemplificar este amor, e por entender que, embora José não fosse o filho mais velho, e o filho mais velho carregava algo sobre os seus ombros, que é o poder da primogenitura. Ele era o primeiro, era o primogênito. O primogênito tinha porção dobrada do território, o primogênito tinha mais riqueza, o primogênito era o representante legal da família, era a autoridade da família. Vocês estão comigo aí? Estão? Sim? Ok. Embora José não tenha sido o primogênito, o pai Jacó decide, então, exemplificar, demonstrar todo este amor.
e demonstrar que ele acreditava que José representaria a continuidade do legado, representaria a continuidade da autoridade familiar. Aquela coisa de levar o nome da família, não seria o filho mais velho, mas seria José. E isso ficava nas palavras de Jacó em relação a José. E não só nas palavras do pai em relação ao filho, mas com o que o pai fez ou fazia em relação ao filho. Em determinado momento, Jacó fez uma capa, uma túnica colorida. E as túnicas coloridas eram utilizadas por pessoas abastadas, por pessoas ricas, ou por pessoas de posição social elevada. Estão entendendo aí? Então Jacó, esse pai, por amar tanto esse filho, filho da mulher amada, e por acreditar que este filho daria continuidade ao legado da família, que havia algo especial sobre este menino, ele constrói uma capa colorida, e esta família está crescendo em desarranjo. O pai demonstrando mais amor de um filho em relação ao outro, em detrimento ao outro. Esta casa está desarranjada, alguma coisa não está legal. Os irmãos estão crescendo em ambiente de muita inveja. E a Bíblia diz, palavras do Senhor Jesus, abre aspas, reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste, não prevalece. E Jacó foi deixando os anos passar, negligenciando os sinais de que havia problemas em sua casa. Resumão da história, os irmãos estão por aqui com José, porque José uma hora chega e diz, eu tive um sonho, e eu sonhei que tinham vários feixes, e esses feixes se curvavam diante de mim, exemplificando. Depois ele sonhou que o sol, a lua, não é isso? E os astros se curvavam diante dele. E os irmãos estavam irados, resumão da história. Os irmãos perceberam que José estava dizendo que todos eles iam se curvar a ele, se curvar a José. E os irmãos estavam decididos a matar José. Então, em determinado momento, os irmãos decidem jogar José num poço, enquanto eles decidem se matam ou vendem José. Lembra da história? A Bíblia diz que os irmãos jogam José num poço, e aquele poço tinha cerca de 4 a 6 metros de profundidade. Um garoto sendo jogado de um poço. José tinha mais ou menos ali, alguns dizem 13 anos, outros dizem 17 anos. Ou seja, José é um adolescente hoje pela nossa realidade. José foi jogado no poço, como um adolescente, um poço de no mínimo 4 metros de profundidade. Ele se arrebentou todo. Enquanto os irmãos decidiam se matavam ou vendiam, a Bíblia diz que eles sentaram e fizeram uma refeição. Pense comigo, qual irmão que está diante da possibilidade de acabar com a vida de outro irmão, ainda tem estômago para sentar e fazer uma refeição? É sinal de que a casa está destruída. É sinal de que os valores se perderam. É sinal de que não há mais princípio nessa casa. Não há mais nenhum princípio dentro desta casa. Então a Bíblia diz que os irmãos de José, ouvindo o conselho do irmão mais velho, decidem não matar José, mas vendê-lo. Vendem José para os ismaelitas. Você lembra da história? Talvez você, ouvindo assim, venderam José para os ismaelitas, pode parecer que isso seja menos pior. Ismaelitas eram considerados bastardos. Por quê? Ismaelita é aquele que descende de Ismael. Ismael era filho de Abraão com uma egípcia chamada Agar. Ismael nasceu porque Sara, mulher de Abraão, não podia gerar filhos. E ela, ansiosa para Abraão ter um filho, ela mandou a escrava se deitar com o próprio marido. E este marido, então, deitou com a escrava. A escrava era Agar, egípcia. Enquanto Deus disse que daria para ela um filho, que era Isaque.
mas não vinha ainda. E ela ansiosa, ela atrapalha a Deus. Todas as vezes que você colocar a sua ansiedade na frente de Deus, vai dar ruim, vai dar problema. Acalme esse coração, para de ser ansioso. Se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Fiquem aqui comigo, ó. Então, Ismael nasceu da relação de Abraão, o pai da fé, que Deus disse que ele seria pai de uma grande multidão, que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, junto com Agar, escrava de Sara, que não podia gerar filhos. Ok. Então os ismaelitas, que agora os irmãos de José decidem vendê-lo, era como sentenciar José à morte, à vergonha. Quando eles veem a caravana de ismaelitas, eles percebem, chegou a hora de acabar de vez com José, vendendo José para os ismaelitas, para os descendentes de Ismael. Bom, fiz essa introdução de modo rápido para você, porque você conhece a história. José é levado, então, como escravo para o Egito. O seu primeiro ponto de parada como escravo é a casa de... Como escravo, a primeira casa que José vai é a casa de Potifar. José como escravo na casa de Potifar. Preste atenção nisso agora. José então sai de sua casa como um garoto, um adolescente, uma criança, retirado abruptamente dos pais, sofrendo com a inveja e o desejo de morte por parte dos irmãos, rejeitado em sua própria casa. Respondam para mim, será que José estava ferido, sim ou não? Responda com sinceridade, sim ou não? Ok. Então José sai de casa extremamente ferido, extremamente machucado. José foi rejeitado em sua casa, sim ou não, irmãos? Sim, foi muito rejeitado em sua própria casa. Mas José estava debaixo de uma palavra. José estava debaixo de uma sentença. E Deus, quando libera uma palavra a respeito de alguém, pode passar o tempo, pode passar os anos, podem se levantar adversários, podem se levantar opositores. Só tem uma pessoa que pode impedir o plano de Deus se realizar. E essa pessoa se chama, não é o diabo, é você mesmo. Só José poderia impedir os planos de Deus acontecerem. Só José. Nem todo o inferno, nem todos os irmãos, nem todo o plano maquiavélico dos irmãos, nem todo o plano sórdido dos irmãos, terrível de matá-lo, de silenciá-lo. Pegaram a capa dele colorida, mancharam de sangue e falaram para o pai Jacó, o seu filho José está morto. Nada dessas coisas, nenhuma maldade que fizeram com José, teve o poder de paralisar aquilo que Deus tinha para manifestar na vida dele. E digo a vocês, nada pode parar aquilo que Deus já determinou ao teu respeito e ao meu respeito. Eu vou traduzir isso para a igreja que faz mais sentido. Nada pode parar a igreja que está debaixo de uma palavra de governo do Senhor. Irmãos, nada pode parar aquilo que Deus determinou que vai acontecer, não adianta. Então, embora os irmãos tenham feito tudo aquilo, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Como é bom saber isso, né? Deus tem um plano. Eu quero encorajar você que veio aqui hoje, você que nos assiste pela internet. Deus tem um plano. Deus não está improvisando ao teu respeito. Deus não está improvisando ao meu respeito. Deus não está improvisando com a sua igreja. Brasil, escute. Deus não está improvisando ao Brasil, quanto ao Brasil. Deus tem um plano. E ainda que os homens estejam tentando atrapalhar o plano de Deus, no final só vão contribuir para este plano. Talvez você veio aqui hoje e a sua semana tenha sido muito difícil. Você ouviu algumas palavras, você foi confrontado, você foi afrontado, ou você está diante de grandes demandas. Eu quero te dizer uma coisa, se o que você está vivendo não te matou até aqui, prepare-se, porque de algum modo é um presente de Deus para curar a sua vida. Guarde no teu coração o que eu vou falar com vocês agora. José está no Egito e passam os anos. E nada melhor para treinar um filho de Deus do que o tempo. O tempo te torna até mais bonitinho.
Quando eu conheci o Aguinaldo lá em Nova Iguaçu, o Aguinaldo era magrinho, agora está fortão. Como é que o tempo é bom? Alguns irmãos mandaram um vídeo essa semana aí de o canal Treta Gospel. Aí falando, ó, Rafael Bittencourt, no toque no altar, irmãos. Eu era assim, ó, chupado, só tinha cabeça e joelho. Eu ri demais com aquilo, irmãos. O tempo é um agente muito importante que Deus usa para nos transformar. E o tempo passa, e o tempo na mão de Deus não é para nos matar, mas é para nos aperfeiçoar. Repito, é a nossa ansiedade que quer atrapalhar o tempo de Deus. Aguarde, descanse nele, o tempo dele é perfeito, a hora dele é perfeita. Tudo que ele faz é bom, é perfeito e agradável. Amém, irmãos? Então o tempo passa para José. Existem algumas coisas que Deus vai fazer na sua vida quando você deixar de ser um menino. Porque o que Deus tinha para fazer na vida de José era muito grande. E meninos, quando recebem coisas grandes, quebram as coisas grandes. Eu não sei se você já caiu na bobeira de dar um presente super caro para o teu filho muito pequenininho. Quando meu filho Mateus nasceu, tão empolgado, que ele começou a andar, já começou a ter coordenação motora, eu fui e comprei um carrinho de controle remoto dos mais caros, aquele de controle remoto. Eu nunca tive, irmãos. Eu sou nascido e criado em Belfor Roxo, a minha irmã ali, ó, nunca tive. Ela falou assim, ai, Rafael, nunca tive carrinho de controle remoto. Eu fazia, meu brinquedo, sabe como é que era? Como é que é aquele... De leitinho, como é que é lata de leitinho, que tu botava lá, botava 2 arames, e ficava fazendo aquele negócio assim. Sim ou não, gente? Olha aí, sim ou não? Eu de novo, meu pai amado. Irmãos, eu não sei se você... As brincadeiras eram as melhores antigamente. A gente se virava, diz aí ou não? Diz aí. Sabe, eu não sei se vocês já fizeram isso, os velhinhos agora vão tudo ficar assim, ó, naftalina. Velho não, vintage, né? Que a gente não é velho, é vintage. Eu não tinha brinquedo, sabe o que eu fazia? Pegava uma rodinha, pegava o desodorante, aquele cachemir buquê, não tinha aquele desodorante, que tu jogava, parecia ácido no sovaco. Cortava ele na metade, botava um cabo de vassoura e ia ficar brincando. Olha aí, ó, Jesus falando aqui agora. Meu irmão, antigamente os meus pais tinham que brigar comigo para eu entrar para casa, porque eu queria ficar brincando. Hoje, tu tem que brigar para o teu filho ir para a rua brincar, porque ele só quer tela, só quer videogame, estão tudo viciado em dopamina digital. Hein, fala aí. Aquilo era infância. Irmãos, o tempo é maravilhoso. O tempo nos ajuda. Aí meu filho, meu filho nasceu, Mateus ali, já com coordenação motora, eu falei, eu nunca tive um carrinho desse. Então eu vou comprar aquele carrinho mais brabo, né, de controle remoto, da Ferrari. Aí fui e comprei. A gente morava num apartamento, sabe onde? Aqui no Recreio. Olha quanto tempo passou. Aí eu cheguei de uma viagem, comprei e dei para o Mateus. Na nossa varanda, embaixo, tinha um espaço desse tamanho assim, ó. Eu dei o carrinho na mão dele. Ele botou o carrinho no chão, fez assim, ó. Zum, o carrinho. Caiu do 6º andar. Espatifou, Fábio, lá embaixo. Eu olhei e falei... Quando eu ia dar uma bronca nele, eu pensei, o culpado é quem? Porque ele não sabe ainda distinguir o valor. Presente, muito importante, coisas muito grandes, para quem ainda não sabe distinguir o valor, a preciosidade daquilo, se torna um problema. Vou ser bíblico aqui, ser pastor para vocês agora. Vocês têm muitas promessas da parte do Senhor. Isso aqui não é triunfalismo, porque nós não pregamos triunfalismo. Mas sabe de uma coisa? Deus tem promessas poderosíssimas para você. Tá bom, quero ver você dar amém agora. Sabe por que você não está vivendo ainda? Porque você ainda é um menino. E se Ele te der, você quebra tudo. Se Ele te der, tu esquece da tua mulher. Está com a piriguete na outra semana. Se Ele te der, tu não vem mais para a casa dele. Se Ele te der, você se perde. Se Ele te der, tu troca a atenção dos teus filhos para virar um workaholic maluco, achando que dinheiro é mais importante do que tudo. Se Ele te der, tu acha que tu tem o direito de bater na mesa e xingar a tua mulher porque tu é um pagador de conta. Deus tem grandes promessas para qualquer pessoa, mas Ele só manifesta essas promessas a homens e não a meninos.
Porque meninos com grandes promessas geram escândalo. Vejam todos os homens. Davi, ele fez a promessa e ungiu quando era um garoto, mas só se tornou rei quando virou homem. José, uma grande promessa, enquanto menino, mas só sentou na cadeira de governador quando se tornou um homem. Ei, homens que estão aqui, todos os homens, levantem as mãos, todos os homens. Está na hora de deixar de ser um menino e se tornar um homem. As coisas ainda não andaram na sua casa, porque a sua casa ainda é governada por um menino. Talvez você é um menino porque você não teve a chance de ser curado nas suas emoções, dos traumas e feridas que foram abertas no decorrer da sua caminhada. Mas estou aqui na autoridade do nome de Jesus para te dizer que hoje há um presente de Deus para te curar e você se tornar um homem de verdade, cheio do Espírito Santo, que vai transformar a sua casa. Deus tinha muita coisa para fazer com José. Só que essas coisas não aconteceriam enquanto ele era um menino. E aí, tem todo o caminho do deserto, tem todo o caminho da traição, tem todo o caminho do desapego da família. Enquanto você acreditar que só está dando certo porque você tem um bom trabalho, enquanto você acreditar arrogantemente que tudo está dando certo porque você tem dinheiro na conta, demonstra que você não tem nada. A tua confiança é o Senhor. O teu sustento é o Senhor. Você se orgulha da sua conta bancária? Vê uma bactéria, amigo, você vai perceber que a tua conta bancária não é nada. Muda a economia, meu irmão, você vai perceber que teu dinheiro não é nada. Vê uma crise mundial, você vai perceber, meu dinheiro não vale nada. O que vale, Ele é o meu sustento. O salmista diz assim: tanto os cantores quanto os tocadores de instrumentos dirão, todas as minhas fontes estão em ti. Deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. Vale a pena você decidir confiar em Deus. Agora o menino já foi amassado. O menino já foi forjado. O menino José não tem mais a capa colorida. Ele não está mais na mão de Jacó. Ele não está mais na segurança do pai Jacó. Ele agora está nas mãos de Deus. Muitos de vocês querem ter o controle, são controladores. E por isso têm dificuldade de confiar em Deus. Porque querem sempre estar no controle de tudo. Chega um momento na nossa vida que nós precisamos experimentar a fé. A fé é, eu saí do consultório, a palavra do médico foi, não tem cura. Eu saio dali dizendo, eu repreendo em nome de Jesus, o meu médico é o médico dos médicos e eu confio nele. Cadê o Anderson Lobão? Está onde? Lobão me ligou numa sexta-feira, à tardezinha, me dizendo, pastor, ao telefone, ora por mim, pastor. Os médicos disseram que o meu filho corre o risco de perder a visão, não é isso, Lobão? Meu filho corre o risco de ficar cego. Antes dele terminar a frase, eu falei, eu cancelo isso em nome de Jesus, o teu filho está sarado, o teu filho é uma bênção, o teu filho é servo do Senhor, a sua casa não é para vergonha, a sua casa é para milagre. Na outra semana ele está dizendo, meu filho está completamente curado, não tem nada. O que eu estou querendo dizer para vocês? O que eu estou querendo dizer para vocês? Está na hora de vocês confiarem plenamente no Senhor, assumindo o risco de viver pela fé. A melhor coisa que você vai fazer não é confiar no teu braço, na força do teu intelecto, na sua capacidade de ganhar dinheiro, que parabéns, se você é uma pessoa que tem expertise, que você dedicou anos, estudou, e que bom que você estudou, que bom que você tem capacidade para ganhar dinheiro, continue ganhando, mas não confie em você mesmo, confie somente no Senhor. Isso é um exercício para treinar o orgulho do teu coração. José não poderia governar enquanto o orgulho dirigia a vida dele. Um servo do Senhor nunca olha alguém de cima para baixo. Um servo do Senhor sempre olha alguém de baixo para cima. Um servo do Senhor, uma serva do Senhor, sempre considera o irmão superior a ele. São palavras paulinas.
Um servo do Senhor não tem esse negócio de arrogância. Porque se você for arrogante, o próprio Senhor vai te abater. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A melhor coisa é quando você conversa com alguém, você percebe que ele manja. Você sabe. O cara manja. Mas ele não está fazendo questão de provar que você não sabe nada. O contrário a isso é horrível. Quando você sabe que a pessoa não sabe nada e ela quer provar que é você que não sabe nada. Orgulho. Os orgulhosos são abatidos sempre. José não poderia sentar na cadeira de governador enquanto o orgulho da meninice, da infantilidade, da falta de ensino, da falta de preparo, porque ele não teve esse ensino do pai, como muitos de nós não tivemos. Mas é por isso que nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra do Senhor para nos orientar. Temos pessoas sábias aos nossos lados, ao nosso lado, para nos orientar. José não teve pessoas de Canaã ao seu lado, mas teve o tempo ao seu favor. A Bíblia diz então, para a gente concluir, e a nossa reflexão hoje vai ser breve. José passa por algumas prisões. A prisão domiciliar, porque ele era um escravo na casa de Potifar. E a tentação de José com a mulher de Potifar, a primeira tentação é no orgulho. Porque Deus não entrega seu governo a orgulhosos. A mulher de Potifar queria se deitar com ele, testando o orgulho da masculinidade. Todos os homens são tentados nisso. Todo adúltero é orgulhoso. Porque antes dele adulterar, ele é orgulhoso. Porque ele se acha mais esperto do que todo mundo. Ele acha que não vai ser pego. Ele acha que a mulher não vai ver a conversa do WhatsApp. A mulher acha que o marido não vai ver a conversa do WhatsApp. Mas o Senhor vê, o Senhor sabe. Então, o primeiro teste de um governador é no orgulho. José é tentado no orgulho. A mulher de Potifar quer se deitar com ele. Ele foge. E mais uma vez ele tem que deixar o seu manto, ou ele tem que deixar, entre aspas, a sua capa. E depois daquele episódio, ele é levado para mais algumas prisões. E vocês sabem, se torna chefe do cárcere. Interpreta sonhos do padeiro, sonho do copeiro. Esses homens estão diante de Faraó. Falam de José. José chega até o Faraó. Interpreta os sonhos de Faraó. Os sonhos se concretizam. José se torna administrador do Egito, governador do Egito. José livra o mundo da fome. E é nesse momento que entra o versículo 11 do capítulo 43. Entra agora. Há uma fome instaurada no mundo, de acordo com o sonho de Faraó. Deus, agindo com o tempo e com as peças, para poder fazer acontecer, cumprir-se o que ele prometeu. Chegou o tempo em que José não era mais menino, agora já estava na posição. Já era um governador. Um homem estabelecido, homem maduro, administrando coisas grandes, administrando riquezas, administrando os bens de Faraó, administrando o maior império da época. Abaixo de Faraó era somente ele, Zafenate-Paneia, o governador do Egito. José não era mais o menino de Canaã. José não tinha mais aquele jeito do povo de Canaã. José já tinha até esquecido de muitas histórias, creio eu. Mas a dor da rejeição, a dor do passado, o sofrimento que foi lhe imputado pelos irmãos, ele não esqueceu. E isso ainda travava o coração dele. Vocês conhecem a história. Diante da fome, havia comida no Egito. E o responsável pela comida no Egito era José. Os celeiros do Egito estavam cheios. Até que Jacó, passados 13 ou 17 anos, lembro agora exatamente, de quando José foi vendido, Jacó percebe que a fome iria matar a todos em Canaã. Então Jacó, que ficou com a informação, há mais de uma década atrás, que o seu filho estava morto, porque os irmãos o venderam, disseram para ele, seu filho está morto. Ele reúne os filhos e diz, subam
ao Egito. Vão comprar alimento no Egito. E os filhos vão. Só que, neste momento, José já é governador. Vocês lembram da história? Só que José está ainda sendo governado por feridas, por mágoas, por máculas na alma, da rejeição, de tudo que os irmãos fizeram. E José começa a fazer aquela pegadinha. Vocês roubaram um item do reino do Egito. Vocês vão ficar presos. E os irmãos ficam presos. Aí libera os irmãos. Aí prende mais um. Você lembra disso? Até que chega um momento em que José, que naquele momento é Zafenate Paneia, governador do Egito, diz assim: só vai ser liberado quando vier o mais novo, Benjamim. O filhinho mais novo de Jacó. Só vão sair se vier Benjamim. Aí o pai, Jacó, percebendo que já tinha perdido um filho chamado José, diz assim: eu não vou mandar o meu filhinho mais novo, porque eu já perdi um. Não vou. Então vem o versículo 11 do capítulo 43. Põe na tela, Pablo, o versículo 11. O pai, Jacó, diante da possibilidade de perder mais um filho, porque vocês lembram da história, José prendeu e falou: só libero quando vier aqui o filho mais novo. Só quando vier o filho mais novo. Ele sabia dos irmãos. Ele queria ver os irmãos, ele queria reunir os irmãos. Só vou liberar quando vier o filho mais novo. Aí, Jacó, sabendo que poderia perder mais um filho, decide enviar os presentes para o governador do Egito. Eu te contei isso tudo para chegar aqui. Olha como é que é a palavra do Senhor. Então disse-lhes Israel, ou Jacó: que pois assim é, ou assim seja, faz assim: tomai o mais precioso desta terra em vossos vasos. Ou seja, eu não posso perder mais este filho agora que este governador do Egito quer. Pegue então as coisas mais preciosas da terra. Levai a este homem como um presente. O quê? Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Vai ao versículo 12. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que seja um erro ou que fosse um erro. Para aí. Olha o que ele está fazendo, ele está desesperado. Desesperado. Porque ele não queria perder o filho mais novo. Então ele reúne o melhor da terra, o melhor dos presentes, porque ele não queria perder mais um filho. Jacó separa os presentes para o governador, não sabendo que o governador era o próprio filho. Jacó separa os presentes para o filho, não sabendo que era o próprio filho, e não percebendo que estes presentes falavam da cura de Deus para o próprio filho, que estava ferido no Egito. Eu vou repetir, para que vocês entendam onde o Senhor quer nos levar nessa manhã aqui. Jacó reúne vários presentes, dos mais caros possíveis, do mais seleto possível, porque aquilo dali poderia representar mais um filho esquecido, mais um filho morto, mais um filho preso lá no Egito. Ele perderia mais um filho. E ele não quer perder esse filho. Então, para que o governador entendesse a gravidade, o amor, a importância daquele ato, ele separa o melhor que ele tem de dinheiro e ele dobra esse valor de dinheiro. Ele separa especiarias, mirra, amêndoas, unguento ou bálsamo, terebinto, e manda para eles. Quando a gente olha para isso e fala assim: meu Deus, ele manda bálsamo, para que isso? Ele manda mel, para que mel? Ele manda terebinto, para que terebinto? Ele manda mirra, para que isso? Vocês não entenderam. Isso daqui é Deus curando, não Jacó, mas curando José. Vocês vão entender agora.
José era governador, mas a sua alma ainda era dominada pela traição. A sua alma ainda era dominada pela dor. José fez toda aquela brincadeira com os irmãos. Prende um, solta o outro. Prende o mais novo. José está fazendo tudo isso porque a sua alma ainda estava ferida. Ainda não estava resolvida em seu coração. E Deus, que tem um plano perfeito para todas as coisas, decide colocar no coração de Jacó quais eram os presentes que Jacó enviaria. Você vai entender tudo agora você vai dar um glória a Deus. Olha o presente, primeiro presente que Jacó, o pai, manda para o governador do Egito sem saber que era o filho. Bálsamo. Jeremias capítulo 8, versículo 28, diz assim: porventura não há bálsamo em Gileade? Olha o que Deus está fazendo. Quando Jacó separa bálsamo e manda para o governador, não sabendo que era o próprio filho José, ele está dizendo: as feridas que foram abertas, hoje eu estou enviando remédio para serem curadas, serem fechadas. Os irmãos não sabem, mas estão levando a cura para José. Aqueles que abriram a ferida não estão percebendo que estão levando o remédio para a cura. Bálsamo é o primeiro elemento. Bálsamo era usado para a cura. Não sei se você lembra de uma música bem antiga, acho que era do Diante do Trono. Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura as filhas de Sião. Bálsamo de Gileade. Gileade era uma região que produzia um remédio que era um unguento, um bálsamo. Colocava nas feridas e elas cicatrizavam. O primeiro presente, para curar as feridas, bálsamo. Qual era o segundo presente? Mel. A sua vida foi amarga até aqui. Você sofreu com a amargura da traição até aqui. Você não está percebendo, José, mas eu costurei toda a sua trajetória. E agora eu estou decidindo que toda essa amargura vai ser transformada em doce. Aqui, irmãos, eu não vou cantar sabor de mel. Não vai dar certo. Salmo capítulo 119, versículo 103 diz assim: quão doces são as tuas palavras, ó Senhor, ao meu paladar. Significa, enquanto Deus começa a fazer, é amargo. Quando Deus está trabalhando na nossa vida, é difícil, porque a gente tem que deixar o pecado. A gente tem que deixar a vaidade, a gente tem que deixar a ganância, a arrogância, a gente tem que abandonar o mundo. É amargo, mas no final tem sabor de mel. Aí, eu vou cantar a música, meu Deus do céu. Significa que no final é do jeito de Deus. Eu não sei o que fizeram, o que aconteceu com você, mas se você deixar, Deus tem presente para transformar a amargura em docilidade. Deus estava transformando toda aquela amargura da vida de José em algo doce. No final, o que Deus faz é doce. Está amargo hoje? Aguenta mais um pouco. Já já você vai ver que vai ficar doce. O casamento no começo é difícil. Algumas fases do casamento são difíceis, são amargas. Acalme-se, já já vai ter mel para você. Vamos mais um ponto aqui para a gente poder concluir em nome de Jesus. Terceiro, mirra. Irmãos, mirra tem propriedades cicatrizantes, antissépticas, cura para feridas. Cicatrizar. Você pode trazer marcas, mas a ferida já está fechada. Olha o pai enviando presente para o filho, dizendo: suas feridas serão cicatrizadas. Vou chegar no ponto principal, espera aí. Amêndoas, fala sobre provisão, sobre sustento. É como se Deus estivesse dizendo: eu te sustentei todo este tempo, você não percebeu. Eu te sustentei nos momentos difíceis, nas horas mais amargas, nos momentos mais atribulados. Eu estive contigo. Como é bom falar isso, irmãos. A gente só consegue falar isso depois que a gente passa. Porque quando a gente está passando, a gente não vê, mas depois você passa e fala assim: Senhor, como foi bom passar por aquilo, porque eu provei da tua bondade, da tua misericórdia, do teu livramento. Aguenta aí, vamos por último aqui. O último diz assim, olha: leve também para ele terebinto, versículo 11. Leve um pouco de terebinto. Quando eu vi essa palavra, irmãos, eu falei: o que é isso aqui? O que é terebinto? A Bíblia não botou isso aqui à toa, não. Deus não botou isso aqui à toa, não. Eu fui olhar. Sabe o que é terebinto? Terebinto é uma especiaria. É uma árvore parecida com um carvalho.
O terebinto, as raízes são muito profundas. Só que o perfume do terebinto você consegue sentir a quase 1 quilômetro de distância. A quase 1 quilômetro você sente o cheirinho da flor do terebinto. Terebinto era usado para fazer perfume. Sabe como é que fazia o perfume do terebinto? Vou explicar para vocês, e vocês vão entender que quem estava no controle da vida de José não era Jacó, não eram os irmãos, não eram os ismaelitas, não era Potifar, não era Faraó, mas era Deus. Leve para ele terebinto. Sabe como é que faz o perfume do terebinto? O terebinto, para você fazer o perfume dele, você precisava machucar o seu tronco. Você precisava ferir o seu tronco. E não era uma ferida comum, Ronaldo. Não era uma ferida da casca. Você precisava ir no mais profundo do tronco para poder retirar de lá de dentro a seiva. Só lá dentro do terebinto que tirava uma seiva muito profunda. E a partir dessa seiva muito profunda, você fazia um perfume raríssimo, que era o perfume de terebinto. A ferida que era para a morte virou perfume. Eu vou traduzir isso para você. Talvez, quem olha para você passando algumas situações, quem olha para a minha vida passando algumas situações, diz, não vai aguentar. Não vai resistir. Eles só conhecem perfumes superficiais. Deus sabe o ponto certo de tocar em você. Ele tem a mão perfeita. Eu não sou oleiro. Se eu for tentar moldar um vaso, eu vou quebrá-lo, vou amassá-lo, vai ficar tudo torto. Deus sabe o ponto certo de amassar o vaso, refazê-lo. Deus sabe o tempo certo que precisa quebrar você para te refazer. Deus sabe a hora certa que precisa tocar no profundo, resolver as coisas de uma vez por todas com você. Jacó, quando manda o perfume de terebinto, era Deus dizendo, eu tratei você no mais profundo. Quando todos pensavam que era para você morrer, era eu te forjando. Para ter o perfil de mensagem da Lugares Altos, todos esses perfumes falam sobre Jesus. Jesus é o bálsamo que nos cura. Jesus disse que Ele é o alimento, o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a essência que nós carregamos, que por onde a gente passa, deve exalar essa essência que não é da terra, mas é do céu. Para a gente concluir e nós orarmos por um minuto só. Enquanto os irmãos achavam que estavam matando José, eles só estavam contribuindo para que na hora certa o bom perfume fosse exalado. A Bíblia vai nos dizer assim, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vocês são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro que vocês sonham. O que isso quer dizer? O que Deus está dizendo com isso? O começo a gente não sabe, a gente não entende, a gente não compreende, a gente chora, a gente questiona. A gente diz, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, por que essa luta? Senhor, por que essa guerra? Senhor, por que essa afronta? Senhor, eu vou morrer. Senhor, está me faltando ar. Está me faltando fôlego. E Ele que sabe de todas as coisas está dizendo, você não vai morrer. Aguenta mais um pouco. Caminha mais uma milha. Confia em mim mais um pouco. Ore mais um pouco. Busque a minha presença mais um pouco. Irmãos, perfumes que marcam as pessoas não são superficiais. Vida cristã superficial não tem perfume do Espírito Santo. Vida cristã superficial não marca a vida das pessoas. O Senhor está tratando com você e em você em coisas profundas. O que Deus estava fazendo com José, quando o pai manda todos esses presentes, era para dizer para ele, chegou o dia
do acerto de contas. Eu vou repetir para você, olha para mim em nome de Jesus. Todo mundo precisa desse dia, todo mundo. Desse dia que Deus fala assim, agora eu decidi curar você lá no teu íntimo. Eu decidi libertar você totalmente. Eu decidi curar você completamente. Mas eu não posso tratar isso com superficialidade. Terebinto, tem que ser do profundo. Quem olhou para você até hoje achou que iria morrer. Eu estou dizendo, não, sou eu tratando você agora. Irmãos, nós não provaremos do que Deus tem a fazer na nossa vida se vivermos uma vida de superficialidade. Conheceremos a Deus de ouvir falar. Reproduziremos testemunhos. Nós vamos gostar de versículos. Nós vamos gostar de músicas. Nós vamos gostar de jogo de luz, que bom, eu amo jogo de luz. Nós vamos gostar de painel de LED, que bom, eu amo painel de LED, eu amo tecnologia. Mas tudo isso é superficial. Chega uma hora que é o dia que o Senhor quer nos curar completamente, nos tornar verdadeiramente livres. Por que, pastor Rafael, o senhor está dizendo isso? Por causa disso daqui, ó. Quando os irmãos chegam com o presente, a mesa está posta. José coloca os irmãos por ordem de nascimento, todos sentados na mesa. É o dia do acerto de contas. Deus tratou com ele. E todos estão sentados. Percebo eu, não há um detalhe bíblico aqui, mas percebo eu que nesse momento José tira a sua peruca. Ele abandona a identidade Zafenate Paneia. Por quê? O perfume, a mirra, o bálsamo, lembrou ele o cheiro de Canaã. Lembrou ele o perfume de Canaã, a sua terra natal. Lembrou o cheiro do pai. Lembrou a casa da mãe. E aquilo começa a curar a alma dele. Vocês vão entender agora. Os irmãos estão sentados na mesa. Ele se revela. Ele diz, sou eu, José. E a Bíblia diz que os irmãos temeram a própria vida, porque acharam que naquele momento José ia matar eles, ou ia prender eles. Sabe o que o José diz? Este é o dia do acerto de contas. Da cura profunda, da cura verdadeira, da libertação total. José diz assim, fiquem tranquilos, eu não vos farei mal. Não foram vocês que me trouxeram para o Egito, mas foi o... Ele diz, é como se ele dissesse, não preciso mais botar a culpa em ninguém. Deus já me tratou pessoalmente. Essa libertação, irmãos, é muito poderosa. Eu poderia contar muitas histórias da minha vida com vocês aqui. Mas enquanto eu estou aqui pregando, eu sou tomado por emoção, porque o Espírito Santo está me lembrando das coisas que já vi, que já ouvi. Exemplo, uma eu posso falar, porque ele me lembrou de muitos. Eu lembro que enquanto eu estava em São Paulo, numa premiação da música gospel, eu fui vaiado por um estádio, um ginásio, com cerca de 5.000 pessoas. Porque naquele momento eu fui fazer parte de um grupo, que eu fui convidado para ser compositor. E daqui a pouco eu estava cantando. E daqui a pouco eu fiz uma música, Deus do Impossível. E daqui a pouco essa música estava explodindo no mundo inteiro. Mas quando eu cheguei ali, as pessoas tomadas de vaidade, porque são seres humanos falhos, eu não estou culpando, nem sou rancoroso com ninguém. Mas eu estou dizendo para vocês que enquanto eu estava aqui pregando, o Espírito Santo estava me dizendo, não eram eles. Eu estava tratando com você no profundo. Eu estava curando você no teu íntimo. Irmãos, quando nós chegamos no estágio da vida, em que nós paramos de culpar as pessoas que estão ao nosso lado,
batemos no peito e dizemos: Senhor, eu aceito ser completamente curado. Jesus trata comigo, porque eu sei quando o Senhor aperta, o Senhor não mata, o Senhor cura, o Senhor restaura. Irmãos, Jesus fez isso comigo. Eu diria que eu nunca seria pastor de uma igreja. Dizia para minha esposa, está aqui minha cunhada, que também é testemunha, dizendo: não, eu não. Eu digo para vocês, todas as feridas, foi o Senhor abrindo ainda mais a casca, passando superfície, para tratar lá dentro, curar lá dentro. Você veio aqui talvez a convite pela apresentação do seu netinho, do seu sobrinho, da sua sobrinha, ou a convite de algum amigo, porque nos conhece das redes sociais. Isso tudo foram desculpas de Deus, porque na verdade Ele te trouxe aqui para curar você no seu interior completamente. Eu estou olhando para muitos ministros aqui que estão paralisados por causa de feridas que não foram curadas. Ministérios interrompidos, porque foram interrompidos por homens. Você não percebeu? Deus estava trabalhando o tempo inteiro. Está na hora de você ser curado completamente, para você viver o ministério. Fecha teus olhos, mesmo você sentado, fecha teus olhos. Senhor, essa palavra talvez, Senhor, foi mais para mim do que para a tua igreja. E tu sabes, Senhor, que até 30 minutos antes desse culto, eu tinha outra mensagem, e estava tudo preparado, mas o teu Espírito me conduziu a estas palavras, e muitos vieram aqui e ouviram. Senhor, eu falei aos ouvidos, mas é o Senhor quem trata no coração. Pai, eu falei conforme o Senhor colocou em meus lábios, mas é o teu poder que cura as feridas mais secretas e escondidas. Senhor, eu só estou orando a Ti agora, para que de fato essas palavras liberadas aos Teus filhos não tenham sido em vão, como diz as Escrituras. A Tua palavra sempre cumpre o que lhe apraz e não volta vazia. Eu oro, Senhor, para que esta pessoa decida hoje deixar-se ser tratada por Ti agora. Essa ferida não pode matá-lo, não pode matá-la, Senhor. O Senhor o preparou para este momento, mas chegou a hora dele ser transformado, chegou a hora dele ser completamente mudado. Eu oro por todas essas pessoas que aqui estão, Senhor, que passaram a vida culpando a muitos ou a todos por não ter dado certo, por fracassos ou falta de oportunidade. Eu oro para que eles tenham um encontro hoje poderoso contigo. Eu oro, Senhor, por cura na alma hoje. Eu oro por feridas que estão lá dentro hoje. Eu oro para que eles se encontrem e sintam, encontrem-se contigo e sintam, Senhor, o teu perfume, porque tu és maravilhoso. O Senhor Jesus foi ferido e pela sua morte nós provamos do perfume da ressurreição, porque Ele foi curado pelo Pai ao ser ressuscitado ao terceiro dia. Eu quero hoje, como pastor deste lugar, desta casa, estender as minhas mãos e declarar que o Senhor está te curando nesta manhã. Está curando o teu corpo, está curando a sua alma. Você vai declarar como José: foi o Senhor que fez tudo na minha vida até hoje. E eu aceito o seu operar, eu aceito o seu agir na minha vida. Fica de pé em nome de Jesus, fica de pé.